ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente onde me achei, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Você pode falar isso para ele? Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Canta pra ele. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Glória a Deus. Receba louvor aqui, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Rei de imensurável valor, Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Glória a Deus. Estou voltando à essência. Boa noite, amada igreja. Mais uma quarta-feira que nós nos encontramos para estarmos juntos, né? Ao mesmo tempo que cada um em suas casas. Eu sei que a saudade só aumenta, né? Mas ao mesmo tempo tão perto em Cristo Jesus. Eu espero que esse louvor tenha falado já ao seu coração, assim como tem falado comigo. Um louvor assim que eu acredito que, assim como ele penetra assim, mais profundo do meu coração, que você já tenha começado a sentir a presença de Deus desde já ao iniciarmos com esse louvor. Que ele realmente é, que possamos pedir do Senhor todos os dias que essa essência da adoração ela jamais venha sair do nosso coração, independente das nossas tribulações, independente dos nossos problemas, né? Então, eu vou convidar a igreja, né, para a gente estar orando, para a gente iniciar a nossa live. Deus amado, Deus todo-poderoso, nós contemplamos a Tua glória, a Tua majestade, reconhecemos o Teu poder, o Teu senhorio, o Teu grande amor por cada um de nós. Nós te agradecemos, Deus querido, e essa tem sido a minha oração constante, que seja
as nossas orações constantes de agradecimento a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos guardado de toda essa tempestade que estamos vivendo. O Senhor não só tem nos guardado desse vírus, mas de qualquer outro vírus, de qualquer outra bactéria, de qualquer outra doença que venha nos causar dor, que venha causar morte, Senhor. Não só com as nossas vidas, mas com os nossos amigos queridos, próximos, com os nossos entes, nossos familiares. Pai, até aqui o Senhor tem sido conosco e por esse motivo nós já é motivo mais que o suficiente para sermos gratos, para termos um coração, Senhor, totalmente cheio, transbordando de gratidão ao Senhor. Obrigada pelo alimento. Também é uma oração constante em meus lábios. Eu te louvo, Senhor, porque todos os dias o Senhor dá a mim e dá aos meus irmãos o grande privilégio de escolher o que desejamos comer. Obrigada porque não tem faltado em nosso celeiro, Pai querido. Então, como nós somos gratos, Pai, como nós temos motivos para te adorar, para te glorificar pela saúde, pelo alimento, pelo lar. Porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos blindado com o teu sangue precioso. Nós te louvamos por isso, Pai. E nesses próximos minutos nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha estar conosco. Cada pessoa que entrou nessa live, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro por fé. Cada pessoa que entrou, cada pessoa que vai entrar, sinta a tua presença de forma sobrenatural. Eu te peço, Senhor, que se preciso for, o Senhor mande auxílio dos céus. Mas que cada mente, Senhor, seja blindada com teu sangue, cada coração seja blindado com teu sangue, para estarmos, Senhor, concentrados nos próximos minutos na tua palavra, na tua presença, que a tua presença venha ser assim de forma sobrenatural nesse lugar. E em cada lar que essa palavra entrar, em cada pessoa que entrou nessa live, Senhor. Aqui estou, eu sou apenas um instrumento teu, que tu possas ungir os meus lábios, Senhor, para falar de ti, que eu venha ter autoridade para falar acerca de ti, Senhor, da tua palavra transformadora e que liberta. Fica conosco nesse tempo, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje, o tema da nossa live, conforme eu divulguei, está lá no grupo da igreja, não viva em função da vigilância dos homens. Não viva em função da vigilância dos homens. Eu sempre costumo conversar com a Aline, né, quando nós estamos preparando nossas palavras, a gente sempre traz um estudo que primeiramente ele fala aos nossos corações. Então, queridos, essa palavra, quando eu pensei nessa palavra, quando eu pensei na referência, no estudo em si, ela sempre fala primeiro ao meu coração. Então, da mesma forma como ela tem falado ao meu coração, eu desejo sinceramente que ela fale ao seu coração. Obrigada a todos que já entraram aí, minha família. O Austin, seja muito bem-vindo, meu irmão. Você é dessa igreja sempre, sempre vai ser. O pessoal lá do condomínio, a Ana, um beijo pra vocês. E como eu sempre falo, né, fiquem comigo, tá? Fiquem aí comigo, não é pela audiência, não é por quantas pessoas vão estar comigo nessa live, mas por quantas pessoas vão ser edificadas com essa palavra. E como eu falei, eu só desejo do fundo do meu coração que o Senhor realmente venha me usar para estar trazendo uma palavra que venha de encontro ao teu coração, para venha estar fortalecendo a sua fé, para estar estimulando o seu coração grato. Porque não tem sequer uma live que eu não venha falar, que independente do tema, independente das referências bíblicas que eu venho trazer, eu não tenho como não deixar de falar de gratidão. Porque, né, a boca fala daquilo que o coração está cheio, e é disso que meu coração está cheio. Realmente, ainda que eu tenha os meus altos e baixos, mas eu consigo contemplar a glória de Deus em meio a tudo isso. Eu não tenho por que não deixar de ser grata. E aí, voltando ao nosso tema, né? Não viva em função da vigilância dos homens. A gente vem falar, né, de caráter. E aí, o caráter tem a ver com valores que cultivamos no íntimo, os quais nos obrigamos a praticar mesmo que ninguém esteja nos observando. Quero que isso fique assim muito claro em você. Eu quero que se de alguma forma estejamos desvirtuando algumas atitudes nossas, ainda que pequenas, nós venhamos estar tratando essa área das nossas vidas, para que o nosso caráter venha estar de acordo com a vontade de Deus, para aquilo que Deus tem sonhado
para as nossas vidas, como filho, como esposa, como funcionário, como irmão em Cristo, seja qual for, né, o seu papel na sociedade, na sua família. Então, o caráter tem a ver com aquilo que cultivamos no íntimo. Então, quem deixa de fazer o mal apenas porque está sendo vigiado, não está preocupado com o caráter, mas somente com a reputação, ou seja, o que pensam da pessoa, de mim ou de você. E aí, vamos nos aprofundar um pouco acerca disso, porque muitas vezes, mesmo nós como cristãos, como conhecedores da palavra, acabamos cometendo uma falha aqui ou ali, que diante do Senhor, Ele não está mensurando pecadinho ou pecadão, mas Ele quer o teu caráter de forma limpa e íntegra, porque o Espírito Santo ele é muito delicado, ele é muito justo, ele é muito educado. Então ele só vai habitar no coração daqueles que verdadeiramente estejam com o coração preparado para que ele venha habitar. E eu acredito que seja desejo meu, seja desejo seu, de que verdadeiramente o Espírito Santo habite de forma sobrenatural em nossas vidas, no nosso coração, no nosso dia a dia. Isso venha refletir nas nossas atitudes, nas nossas palavras, que isso venha ser algo assim totalmente natural no nosso vocabulário, que seja totalmente natural no nosso dia a dia, quando uma pessoa chega para nós e a gente tem uma palavra para dar, tem um aconselhamento. E aí, o que sou à luz do dia determina a minha credibilidade. O que sou no escuro determina a minha autoridade. Diante dos homens, precisamos de reputação, pois ela traz credibilidade. Mas diante de Deus, o que vale é o caráter. E é daí que vem a autoridade. E aí, trazendo para o nosso trabalho, quem tem uma vida secular, quem tem uma vida, né, no meio corporativo, né, eu não posso ter um comportamento diante do meu chefe, eu não posso ter um comportamento diante do meu pastor e por trás disso agir ao contrário, né? E aí, nesse caso, se eu tenho comportamentos diferentes, então eu não estou preocupada, né, com o meu caráter em si, eu estou preocupada com a credibilidade, a forma como eles vão me ver. Então, como eu me comporto à luz do dia, quando eu me comporto, quando eu estou sendo ou não observada, é isso que determina o meu caráter. Porque Deus, né, é um Deus que tudo vê. E a gente vai chegar lá na frente vendo mais referências acerca disso. Então, zelar pela reputação é bom. Não podemos falar contra isso. Seja, né, como eu falei, seja diante da nossa família, seja na nossa igreja, seja no nosso trabalho. Então, é importante que venhamos zelar pela nossa credibilidade. Consequentemente, é zelar pelo nosso caráter. Até porque a palavra de Deus nos ensina a dar valor a ela. Então, aí a gente entra com a nossa primeira referência, que está em Provérbios 22:1. Quem puder me ajudar, né? Os universitários que sempre colocam as referências aí. Então, a gente vai ler Provérbios 22:1, né, que é um livro que eu particularmente amo, de ensinamento, e que diz assim: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Essa é uma versão mais atualizada, né? Na palavra, né, a gente acaba encontrando umas palavras que um pouquinho diferentes, mas que é claro que leva para o mesmo sentido. Mas vale o bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que prata e o ouro, né? Então, a boa reputação, ela vale mais, conforme a palavra de Deus, vale mais do que riquezas, né? Então, é isso que nós devemos zelar. É isso que nós temos que ter como principal virtude. Infelizmente, há pessoas que usam, né, a expressão eu sou evangélica para dar já essa certa credibilidade para certas coisas que eles vão fazer. Mas, infelizmente, há pessoas que já usam essa versão de forma, né, para se dar bem inicialmente. Mas que nós, como os cristãos que conhecemos a palavra, que nos preocupamos sim de nossas atitudes acerca da luz do dia, de quem está nos observando ou de quem não está, né? Essa deve ser a nossa postura como pessoas, como seres humanos e como cristão, de cuidar dela, de cuidar da nossa reputação,
que conforme nós lemos na palavra, vale muito mais do que ouro, né? E aí, um bom nome, uma boa reputação, é um dos maiores tesouros que podemos cultivar. No entanto, deve ser a extensão do nosso caráter, e não uma forma de enganar aos que não conseguem nos ver no íntimo. Jesus confrontou fariseus repetidas vezes por causa disso. Ele nos ensinou que uma boa reputação sem caráter não passa de hipocrisia. Né? Ele cita a questão dos fariseus, porque quantas vezes os fariseus eles mostravam, faziam doações e faziam suas orações para que as pessoas vissem que eles eram religiosos, que eles eram pessoas que ajudavam. Né? Então, nós devemos, quando nós trabalhamos para que essa nossa reputação, para que esse nosso caráter seja claro, seja transparente para quem está ou não nos observando, isso acontece tão naturalmente quando nós desejamos abençoar alguém com algo, pelo menos que está no meu coração. Quando eu desejo abençoar alguém, a primeira coisa que entra no meu coração, por favor, não fala para ninguém. Sinceramente, assim, para honra e glória do Senhor, que não nada é para mim, não sou ninguém. Mas quando eu desejo abençoar alguém de alguma forma, a primeira coisa que vem no meu coração, por favor, não precisa comentar com ninguém. Sabe? Que a glória e a honra seja tão somente para o Senhor. Não preciso ficar gritando aos quatro ventos que eu abençoei, que eu deixei de dar, ou deixei de não dar. Então, eu acredito sim que já seja um bom sinal de que é um caráter que eu sou essa que eu sou, quando tem alguém me observando, quando não tem. É o que eu sou quando eu estou sozinha ou quando eu estou cercado de pessoas. E aí a gente vai para mais uma referência, que está em Mateus 6:1. E aí a gente reforça o que acontecia, né, quando Jesus deu vários exemplos dos fariseus, de fazer coisas para as pessoas verem, para as pessoas observarem. E aí fala assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Aquilo que a gente tem, aquilo que eu estava citando, o fato de quando nós nos esforçamos para reproduzir cada vez mais o caráter de Cristo, é automático nosso de quando nós fazermos certas coisas, quando gostaríamos de estar abençoando pessoas, nós não estarmos mostrando ou dizendo para as pessoas que nós fizemos isso. Que realmente toda honra e toda glória seja para o Senhor. E aí, Jesus confrontava os fariseus pelo fato de que eles faziam isso, né? Eles queriam ser vistos pelos homens e estavam apenas construindo uma reputação. E aí, não fariam isso em oculto, eles não fariam isso em privado. Poxa, eu vou fazer isso em privado e as pessoas não vão observarem, né? Então, que esse seja o nosso legado como cristão, um dos nossos legados como cristãos, fazermos as coisas para que toda honra e toda glória seja para o Senhor. E o mesmo ensino é encontrado em diferentes porções na Bíblia. São diferentes livros e que citam esses tipos de exemplo, né? E a gente observa também que Paulo falou acerca do comportamento, de como devemos ser como cristão. E a gente vai lá em Colossenses 3, do verso 22 ao 24. Temos presença de Manaus aí também, né, mesmo? Muito obrigada aí pela presença. Seja mais quem for de Manaus aí. Glória a Deus. Colossenses 3, do verso 22 ao 24, fala assim: escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor, a quem vocês estão servindo. Então, precisamos ter isso muito claro no nossa mente e no nosso comportamento.
É aquilo que muitas vezes o nosso pastor fala na igreja, né? Que nós não estamos, quando existe algum compromisso para honrar junto à igreja, no geral, nós temos que ter em mente que nós não estamos fazendo isso para pastor, pastora, para quem quer que seja, para mostrar para alguém, para algum irmão na igreja. Nós estamos fazendo isso para o Senhor. Da mesma forma, trazemos para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, no nosso trabalho, na nossa casa. Nós temos que honrar o nosso horário de trabalho. Nós temos que fazer por merecer as horas trabalhadas que estão sendo pagas. Nós precisamos ter consciência de tudo que nós levamos da empresa sem que nós venhamos pedir, seja um simples clipper. Isso aí é caráter. Se nós não pedimos para levar aquele clipe, e é óbvio que a gente pensa, não, eu não vou chegar pro meu patrão e dizer para ele, olha, eu tô levando esse clipe para casa. É tão pequeno, é tão insignificante, né? Mas nós que conhecemos a palavra, nós que zelamos pela nossa reputação, como nós queremos ser vistos, nós temos que zelar por isso também. Eu não posso levar esse clipe para casa porque ele não é meu e eu não pedi ao dono. Então, é aquilo que nós temos que cuidar para que as pessoas vejam a gente acerca daqueles que estão nos observando e não estão. Aquilo que nós somos acerca da luz e acerca da escuridão. Nós precisamos ter essa consciência do nosso comportamento, do nosso agir, do nosso falar. Ah, eu vou fazer isso porque fulano faz. Você não deve estar se baseando a exemplo de ninguém. Você tem que estar fazendo aquilo que é coerente, aquilo que é certo, aquilo que você precisa fazer como ser humano, como cristão, de caráter. Zelar pela sua reputação, acima de tudo, antes dos homens, como a gente está lendo aqui na palavra, acima de tudo, para Deus, porque Ele está vendo. Então, o que nós falamos, né? Não somente para agradar aqueles que estão nos observando. Indica que a produtividade do cristão não deveria melhorar só quando conta com a plateia. Eu vou fazer melhor no meu trabalho, na igreja, porque tá todo mundo vendo. Não, eu vou estar sozinha. Um dia eu vou pegar a chave da igreja e vou lá arrumar. Eu vou lá fazer algo que eu me incomodou, que eu acho que vai melhorar, mas eu não preciso falar para ninguém. Eu simplesmente pego a chave da igreja e vou e faço. Eu não preciso de plateia. Eu estou no meu trabalho, eu vi algo que é responsabilidade de A ou B, mas eu posso fazer, eu vou lá e faço. Eu não chego para o A e digo, essa responsabilidade é tua, mas foi eu que fiz. Eu não preciso de plateia. Nós não precisamos de plateia. Nós só precisamos de um Deus que está lá no céu, com toda a sua majestade e glória, olhando tudo, observando tudo. Nós só precisamos que Ele veja isso. Nós não precisamos de plateia, né? E aí me lembra uma frase que eu particularmente amo, né? De que o sol nasce lindo, faz aquele espetáculo incrível, mas infelizmente a metade da sua plateia tá dormindo, né? Então, quando nós estamos sensíveis ao Espírito Santo, que nós acordamos cedo e conseguimos contemplar ali a majestade de Deus, a glória de Deus no nascer do sol ou no pôr do sol, então é incrível. Você está sensível ao Espírito Santo e não só no nascer do sol, mas quando também está o tempo ali todo lindo para chover, eu fico encantada. Eu sou suspeita porque eu consigo contemplar assim a glória de Deus em todos os momentos. E aí, ao entendimento do caráter, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Esse é o segredo. Faça de todo o coração, como para o Senhor. Às vezes nós nos perdemos nessas coisas, nessa sensibilidade, de não termos essa sensibilidade, de fazermos as coisas pensando no ser humano. Porque, infelizmente, nós estamos ainda muito presos às coisas aqui da terra. Infelizmente, nós não temos assim, a profundidade assim, do conhecimento do que nós temos depois daqui, quando estivermos na eternidade. Então, é por isso que muitas vezes nós nos pegamos fazendo coisas preocupados que as pessoas aqui na terra vejam, que nós sejamos vistos e reconhecidos por pessoas aqui na terra. Então, a partir do momento, eu falo isso também por mim, né? Como eu citei no começo, todos os estudos, eles... Antes mesmo de trazer, eu sempre penso, não, ele é para mim. Primeiro eu estou falando para mim mesmo, sabe? Tratando várias áreas que precisam serem tratadas, serem ajustadas na minha vida. Então,
muitas vezes, até eu me pego nessa situação, muitas vezes no meu corporativo, que eu venho de meu corporativo de empresas, e às vezes você acaba se vendo em situações de fazer coisas e buscar, assim, ser reconhecido por pessoas. Mas a partir do momento que nós tivermos em mente a questão de fazer para o Senhor, e buscar, sim, não buscar, esperar apenas no Senhor esse reconhecimento, eu acredito que nós estaremos dando um grande passo no avanço e no crescimento da nossa vida espiritual. E, consequentemente, estaremos mergulhando numa dimensão muito mais profunda e sobrenatural do que está por vir, do que nós temos lá na eternidade com o Senhor. Mas, enfim, estamos aqui lutando como irmãos, como cristãos, estamos lutando todo dia. O importante é que nós estamos vencendo um dia de cada vez, não desistindo e nos aprofundando na palavra. Palavras essas que às vezes a gente já ouviu tantas vezes e que hoje eu estou mais sensível e ela fala tão profundamente ao meu coração. Então esse é o segredo. Eu não posso evitar o mal ou dedicar-me a fazer o bem só quando estamos sendo vistos pelos homens. Mesmo que ninguém esteja me olhando, Deus está me olhando. E é a Ele que devo empenhar a honrar os meus atos, a honrar com os meus atos, a honrar a Deus com as minhas atitudes. E aí a gente tem também outro grande exemplo de alguém que teve, assim, um caráter, assim, que é um grande exemplo para nós, assim, é incrível o exemplo desse homem, que foi José. E aí a gente, lá em Gênesis, se você quiser ler comigo, acompanhar comigo, Gênesis, no capítulo 39, do verso 7 ao 12. A gente vai ler essa referência e vai citar alguns exemplos, né, de como nós podemos nos espelhar no caráter desse homem. E trazendo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Ele teve essa situação como exemplo, nós podemos nos identificar com outras situações. E aí, Gênesis 39, do verso 7 ao 12, diz assim: E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso, a pecar contra Deus? Assim, a senhora, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, eu estou lendo a referência e já entrando aqui no que nós vamos nos aprofundar acerca do exemplo dele. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontravam. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-la. Nós voltamos de novo para a referência. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Então, nós temos aqui um grande exemplo de caráter. E aí, nós podemos tirar grandes lições acerca do comportamento dele, né? Ele não estava preocupado apenas com a sua reputação, mas com que os homens diriam a respeito dele, o seu senhor ou os outros empregados da casa, né? Caso contrário, ele teria aproveitado as oportunidades, caso ele não tivesse preocupado com o seu caráter, porque na casa estava sozinho, ele estava só ele e a mulher, talvez nunca ninguém nem soubesse, né, do que tinha acontecido, né, dele ter se deitado com a mulher de Potifar, até porque ele teve o cenário perfeito, né, como eu falei, ele estava com o cenário perfeito, acerca, né, na perspectiva maligna, perspectiva do diabo, era o cenário perfeito. Não tinha ninguém, a casa estava vazia, estava só ele e a mulher de Potifar. E aí, ninguém acerca humana estava vendo. Era realmente o cenário perfeito. E aí, nós podemos tirar grandes lições acerca disso. Ele se recusou a deitar com aquela mulher e ele evitou ficar perto dela, porque ele fazia de tudo para não ficar perto dela.
Mas teve um certo momento, com providências malignas, eu creio, que fez com que o cenário ficasse perfeito de ambos estarem sozinhos. E aí a decisão de recusar se deitar com aquela mulher mostra a integridade de José. Já a decisão de evitar ficar perto dela reconhece ali um momento de fragilidade. Ele evitava ficar perto dela porque ele também era humano, assim como eu e você. E às vezes nós nos encontramos com situações que a gente fica balançado de fazer algo que a gente tem certeza que não vai agradar o coração de Deus. Então ele se recusou a deitar não só pelo caráter dele, que já era ali muito, era algo assim inegociável, mas também pela fragilidade dele, de ser humano. Eu não posso ficar perto dela, porque como homem, como ser humano, eu tenho medo de cair em tentação, que assim deve ser eu e você. Nós devemos evitar as armadilhas que nos levam a laços, que nos levam a cenários perfeitos como esse. Eu estou sozinha no meu ambiente de trabalho e eu tenho uma caneta que a escrita dela é maravilhosa. Ninguém vai ver quando eu colocar essa caneta na minha bolsa. Ou qualquer outro objeto. Ou então eu estou sozinho em casa e o Espírito Santo está me incomodando para tirar aquele momento de buscar a Deus. Mas eu estou tentada a assistir o último filme que está ali no top 10 do Netflix. São situações, são cenários que o diabo, ele organiza aquele cenário perfeito para que venhamos vacilar naquele instante e, consequentemente, não vamos deixar de nos edificar quando nós temos a opção de assistir ou de buscar a Deus. Quando temos a opção, no caso do trabalho, de pegar algo que não é nosso, que não nos pertence, algo aparentemente tão insignificante, algo aparentemente tão pequeno. E às vezes, quando nós deslizamos nessas coisas e lá na frente acontecem certas situações, nós ainda nos questionamos o porquê que isso aconteceu conosco. Eu espero que eu e você, que em algum momento tenhamos feito algum deslize desse tipo, que antes de nos perguntarmos a Deus, nós estejamos sensíveis ao Espírito, porque Ele vai te levar naquela situação e te fazer lembrar, né? Para que haja o arrependimento de ter feito e para que haja um tratamento de caráter, para que nós não possamos repetir, não possamos fazer de novo. Então, que nós estejamos ajustando o nosso caráter para que o Deus que tudo vê se orgulhe das nossas atitudes quando todos estão vendo, mas também quando quando ninguém está nos vendo. E aí, penso que quando a Sagrada Escritura registra que José fugiu de casa, aponta para uma atitude prudente. Porém, a própria prudência revela que a tentação se fez presente. Mesmo quando nós percebemos que nós temos um caráter irrepreensível, né, um caráter realmente que Deus se orgulha, não é que não vai existir situações que vai fazer com que venhamos agir o contrário. O diabo, ele sempre está buscando situações e formas de estar entrando na nossa vida de alguma forma. Ele não vai se cansar de buscar situações que possa pôr em dúvida o nosso caráter e atitudes que venhamos cometer que venham entristecer o coração de Deus. Eu estou prestes a ser poderosamente usada pelo Senhor. Eu estou preparando uma palavra que vai falar profundamente ao teu coração. E aí vem uma situação no dia a dia que o inimigo tenta vir com aquilo para que eu venha vacilar e que eu não venha ter autoridade para chegar aqui com uma palavra tão poderosa como essa, que venha falar tão profundamente ao teu coração. Porque talvez eu e você esteja justamente passando por alguma situação que tem a ver com o nosso caráter. Então ele não vai deixar, ele quer que eu e você estejamos todos os dias frios, indiferentes, totalmente indiferentes à sensibilidade do Espírito Santo mesmo, que é Ele que nos usa, que é Ele que nos capacita, que é Ele que nos fortalece. É esse o segredo da nossa vida, da nossa caminhada cristã. Esse é o segredo. Eu acredito sinceramente que nesse tempo, né, quantas pessoas infelizmente têm ficado tão distante do Senhor e consequentemente tem vivido uma vida, esses últimos meses, uma vida tão fria com o Senhor, que infelizmente perderam inclusive essa sensibilidade do Espírito Santo.
Já não incomoda mais não fazer o devocional, já não incomoda mais perder a live e estar ali. Nesse momento, são os únicos momentos que nós temos de estarmos nos edificando como igreja, nos encontrando com as pessoas da igreja, ainda que por aqui. Né? Quantas pessoas têm, infelizmente, têm deixado isso, está entrando sutilmente na vida das pessoas, de muitos e muitos irmãos da igreja. Muitos irmãos que já estavam ali, né, vivendo situações difíceis, e aí não tem tido força para reagir, não tem tido força para buscar a Deus, e estão cada vez mais ficando pela beira do caminho. Então, que nós possamos nos levantar como igreja, pedir do Senhor que, se preciso for, que Ele mande auxílio dos céus para que possamos estar. Se você tem sentido falta de algum irmão que não tem conseguido, né? Algumas pessoas já estão voltando para as igrejas, né? Algumas igrejas estão começando a voltar aos seus cultos, né? Nós preferimos, por enquanto, mantermos assim com as lives. Né? Então, se você tem percebido que sentido falta de alguém que deixou de ir para a igreja, aqueles que já voltaram, se você tem percebido, sentido falta de pessoas que têm Instagram, que têm acesso à internet e que não têm entrado nas lives para se edificar, para estar somando, né, para estarmos nos edificando como irmãos, como igreja, que você possa entrar em contato e ver como é que estão essas pessoas, até nas suas orações, né, que você possa estar colocando essas pessoas, que possamos estar entrando em contato com essas pessoas. Talvez eles estão ali só arquejando, precisando de uma palavra, precisando de um apoio, precisando da sua mão para se levantar. E que eu e você sejamos essas pessoas, em nome de Jesus. E o Deus que tudo vê, o Deus que tudo vê é esse Deus que nós servimos, e é nisso que nós vamos entrar mais um pouco. Nós podemos, lá em Gênesis 16, 13, fala, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo vê. Esse é o entendimento que devemos absorver profundamente. Absorver profundamente. Porque quando eu, no meu trabalho, eu me recuso, eu fico tentada a pegar algo que eu não pedi, ou seja, vai ser um pequeno furto, que diante de Deus, como eu falei, não existe pequeno nem grande, né? Então, quando eu consigo manter o meu caráter de forma íntegra ali, nós estamos sendo visto por esse Deus que tudo vê. Então, quando Adão e Eva pecaram e acreditaram que poderiam se esconder, esqueceram que de Deus eles não poderiam, que Deus estava observando. Quando Moisés olhou de um lado e do outro e encorajou-se a matar aquele egípcio, porque não haviam testemunhas, ele esqueceu que Deus estava vendo. Assim serve para mim e para você. Quando nós nos deparamos por situações que meu chefe não está vendo, meu colega de trabalho não está vendo, alguém da igreja não está vendo, a gente esquece que Deus está vendo. Quando Davi mandou trazer Batseba para o palácio, esqueceu-se que mesmo que Urias, o marido dela, não descobrisse a verdadeira paternidade da criança gerada em uma relação adúltera, há um Deus que tudo vê. E quantos outros exemplos nós temos, né? Desses homens de Deus que por um vacilo, por um momento, esqueceram de que Deus estava observando. E aí faz a gente também buscar na nossa memória situações que nós fizemos e que nós esquecemos também que Deus estava observando a mim e a você. E aí, o fato de... E aí a gente volta, mais uma referência que eu gostaria de ler com vocês, em Apocalipse, capítulo 2, do verso 18 ao 23. Apocalipse só me lembro do Davi. O Davi da Aline. E aí fala assim, a palavra de Deus, se você quiser acompanhar comigo. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o
tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Um conceito de um Deus que tudo vê. Um conceito de Deus que tudo vê. Então, é um momento, é algo assim que nós fazemos certas coisas, não temos ninguém nos observando, porém um Deus que tudo vê está nos observando, independente, né, como eu citei, seja pecadinho ou pecadão, algo pequeno, algo grande, diante de Deus não existe isso. Um dia nós iremos prestar conta. Então é algo realmente que nós precisamos pedir do próprio Espírito Santo que nos incomode todos os dias acerca das nossas atitudes, acerca do nosso caráter, das escolhas que nós temos feito todos os dias no nosso caminhar. Se passaram mais de 3 meses, né? Eu lembro que uma das lives assim que eu trouxe para estar somando e compartilhando com os irmãos era, né, que a gente não venha se desperdiçar a nossa quarentena, que nós venhamos manter um coração grato mesmo em meio a tudo isso, né? E aí tudo vai se interligando, todos os temas, as referências, né, tudo que nós temos trazendo vai se somando com o nosso tempo. Se nós temos aproveitado desse tempo, se nós temos feito bom uso desse tempo, se nós temos feito nossas atitudes têm agradado o coração de Deus nesse tempo, se nós temos buscado como nós deveríamos buscar. Eu trago para mim, primeiramente, essa palavra que antes de agradar as pessoas, né? Agradar as pessoas, como eu já citei, primeiramente nós temos que ter em mente que se as nossas atitudes e o nosso coração têm agradado a Deus. E aí a gente fica pensando também tudo isso que está acontecendo. A gente vê tantas coisas acontecendo e ainda há pessoas que não conseguem compreender a mão de Deus. Gente, por isso que o meu coração se transborda de gratidão, porque a gente está vendo assim o caos em meio a tudo isso, os números cada dia maiores de pessoas que morreram, e aí já não basta vir essa pandemia e agora são outros eventos, né, climáticos que estão vindo, e as pessoas ainda continuam fazendo graça, continuam indiferentes e não conseguem perceber a mão de Deus, né? Quase mais de 3 meses se passaram e eu vejo assim, no meu caso, no meu exemplo, a minha família assim, totalmente guardada, né, de tudo isso. Mas as coisas lá fora, da porta da minha casa para fora, as coisas estão acontecendo, pessoas continuam morrendo, famílias continuam sendo destruídas, se não por esse vírus, mas por traições, por falta de Deus, aquele meio horrível dentro de casa, com discussões, com várias situações assim, onde a paz não reina, onde a presença de Deus não reina, consequentemente, vem toda uma tempestade de situações, seja financeira, seja emocional, seja como for. Então, as pessoas continuam indiferentes a isso. Eu estava até comentando hoje, uma menina lá do meu trabalho comentando que o pessoal estava comentando nas redes sociais de uns ETs que estão vindo, algo assim, e aí o pessoal fazendo graça, que eles que lutem, né, porque já tá a pandemia, tem os gafanhotos, tem isso, só tem vaga pro segundo semestre de 2021, de tantas coisas ruins que tá acontecendo. Realmente a gente faz graça, até porque a gente também não pode mergulhar, né, na profundidade de tudo isso que tá acontecendo.
Eu, por exemplo, até cito nas minhas outras lives que eu tenho evitado assistir tanta notícia ruim, porque você não consegue abrir um jornal, algo que venha te trazer uma notícia que te gere expectativa, que te gere esperança. É só notícias ruins. Então, realmente, às vezes a gente acaba brincando com isso. Mas, por outro lado, realmente, já está acontecendo a pandemia, tem essa história dos gafanhotos, que apavorou muita gente. Está acontecendo outras situações dessas ventanias e tal, aqui no Brasil. Então a gente pensa, meu Deus, mais uma situação, então eles que esperem, né? Porque já tá com tanta catástrofe que eles que esperam a vez dele, né? Então, assim, a gente brinca, mas ao mesmo tempo faz a gente refletir. Meu Deus, eu preciso me posicionar, buscar a Deus. Porque se realmente está perto da vinda de Jesus, eu preciso estar preparada. E aí não tem como não citar esse assunto de estar preparada se não citar o nosso caráter, de ajustar nossas atitudes dentro de casa, né? Se realmente nossas atitudes estão sendo bem vistas diante de Deus, e se nós podemos sim agradar o coração de Deus quando tem uma plateia nos assistindo e quando não tem. Nós precisamos controlar isso. Claro que como seres humanos não somos perfeitos. E não vamos ser perfeitos, só existiu um aqui na Terra que se fez homem. Mas nós temos sim um Deus que nos incomoda, um Espírito Santo que nos incomoda para ajustar. Às vezes dentro de casa a gente vai e solta uma atitude, às vezes eu tô com o meu filho e em algum momento eu explodo e falo mais alto, e depois eu lembro, não porque eu quero que o meu vizinho, ou vizinho A, ou vizinho B, veja que eu sou uma mãe perfeita, uma mãe exemplar, mas pelo meu próprio filho, o caráter dele que está sendo construído. O meu filho chegou para as minhas mãos em um papel em branco. E o Senhor me deu o grande privilégio de pintar esse papel. E eu quero pintar da forma mais sábia possível, buscando em Deus sabedoria. Ainda existem muitas coisas na minha vida que eu preciso ajustar. E, consequentemente, eu ajustando certas atitudes no meu comportamento, vai refletir nesse papel em branco que eu estou pintando na vida do meu filho. Então, antes de pensar, eu não quero que os vizinhos me escutem gritando com meu filho, ou lá no meu trabalho eu não quero que as pessoas me vejam soltando palavrão, até porque eu sou cristã. E na visão das pessoas lá fora, que o cristão é perfeito. Então, jamais pode sair um palavrão da sua boca, ou uma atitude. Até uma certa vez eu fiz uma brincadeira e a pessoa fez assim, Angélica, você, sabe? E isso, no fundo do meu coração, me irrita. Me irrita por quê? Porque por que as pessoas têm essa mente de que nós estamos aqui desse lado e precisamos mostrar um caráter irrepreensível, ainda que é isso que nós estamos buscando. Mas eu, como ser humano, ainda que eu tenho que me esforçar mais ainda, eu tenho que ser um esforço muito grande para mostrar o contrário, realmente para que as expectativas dessas pessoas sejam atendidas. Por quê? Porque muitas pessoas, elas não têm isso aqui, até tem, mas não leem. E nós lemos. E nós precisamos, com o nosso caráter, com as nossas atitudes, ser essa Bíblia aqui que eles não leem. Então, ainda que eu esteja preocupada de agradar, de mostrar um caráter irrepreensível, uma atitude honrosa diante das pessoas, nos meus vizinhos, no meu trabalho, antes de tudo eu tenho que pensar no Deus que nós lemos aqui, no Deus que tudo vê. Então é isso, vai ter momentos que nós vamos sim vacilar. Infelizmente as pessoas vão falar. E aí entra outra questão. Eu não vou estar me preocupando e me matando e mostrar sempre o bom exemplo. Antes de tudo eu tenho que estar me esforçando para buscar a Deus, para consequentemente estar sensível ao Espírito, para quando vir uma situação que eu queira vacilar, que eu irei vacilar e que as pessoas lá fora vão me julgar, eu consiga respirar e segurar e honrar acima de tudo a Deus, que tudo vê. Mas claro que nós precisamos estar ali, sempre vigilantes, buscando ajustar essas atitudes. Infelizmente, a perfeição ainda não chegou para mim nem para você. Mas essa é, acima de qualquer coisa, a nossa luta constante de chegarmos cada vez mais próximo dessa perfeição. Perfeição no agir, perfeição no falar, nessa perfeição que nós precisamos ser aquelas pessoas, a mesma pessoa quando está em público, quando tem uma plateia nos assistindo, e a plateia eu falo na nossa igreja, eu falo no nosso trabalho, eu falo dentro do nosso lar, com o nosso cônjuge, com nossos filhos,
mas também ser aquela pessoa que o Senhor se orgulha quando nós estamos sozinhos. Então, quando você estiver na sua casa, eu te desafio hoje, você, mulher de Deus, mulher virtuosa, que o Senhor levantou e que o Senhor fez questão de citar na Bíblia dele. Vocês, mulheres que estão aí, assim, isso serve para mim. A Aline, minhas irmãs, a Tiana, todo mundo que está aí, a Ana. Nós hoje estamos convidados a quando todo mundo estiver dormindo, a gente ir lá para aquela palavra de Provérbios, né? Aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Eu e você estamos convidadas, que o Espírito Santo de Deus nessa noite, na madrugada, 1, 2 horas, 3 horas da manhã, venha nos acordar. E quando todos estiverem dormindo, eu e você possamos botar o nosso joelho no chão. E ainda que não venham palavras na nossa boca, que possamos tirar aquele momento para sentir ali a presença de Deus. Você se concentra ali para estar ali, Senhor, como se você estivesse naquele momento, o Senhor estivesse sentado, e você senta ali, coloca a sua cabeça ali, nas pernas do Senhor, e você consiga mergulhar assim tão profundo no sobrenatural que você vai sentir até o perfume dele. Então eu e você nessa noite estamos desafiados a fazermos esse momento. Quando ninguém estiver vendo, nós não precisamos de plateia. Isso não é para glória de ninguém, para glória de nenhum homem, é para glória do Senhor. Ele continua sendo Deus, todo majestoso, cheio de glória e poder. Nós é que precisamos buscar, nós é que precisamos nos posicionar para continuarmos recebendo essa referência que o Senhor disse, a mulher sábia edifica sua casa. Nós precisamos manter esse título de mulher sábias. Nós precisamos lutar constantemente para mantermos esses títulos de mulher sábia. Eu quero lutar para manter esse título. E você também tem que lutar para manter esse título. Então que possamos hoje nos levantar, quando ninguém estiver olhando. Apenas o Senhor, a nossa plateia vai ser o Senhor, apenas o Senhor, e toda honra e toda glória ser para Ele. Coloca um louvor, faça sua oração, se não tiver nada para falar, espere Ele falar com você, apenas louve, faça alguma coisa, mas se levante, feche a porta, ninguém vai estar vendo. E aí eu desafio não só as mulheres, mas os homens também sentirem no seu coração de fazerem isso. Hoje é o nosso desafio, hoje vai ser, nós precisamos nos dar esse presente, não é para o Senhor. Esse é um presente, ele vai estar lá embrulhadinho e você vai precisar entrar naquele lugar secreto, na madrugada, e abrir essa caixa e ver qual é o presente que o Senhor reservou para a tua vida nessa noite, nessa madrugada. Aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Então, se você não tem buscado, você não tem encontrado a paz, mesmo você estando com saúde, mesmo o alimento não tem faltado na sua casa, e ainda assim você se encontra atribulado, você ainda se encontra desanimado, é esse o presente que o Senhor quer te dar. Ele quer resgatar a tua esperança, Ele quer restaurar a tua fé. Então vá lá no secreto, na madrugada, e abra esse presente que o Senhor vai te mandar na noite. Ele vai te visitar essa noite, então que você possa entrar lá para receber esse teu presente. Amém? Então, que essa palavra possa ter falado profundamente ao seu coração, assim como falou ao meu. Como eu citei, ele está falando primeiro para mim. Então, eu quero agradecer, né, a todos que entraram. Olhe lá, não precisam depois, né, Angélica, né, se alguém se encontrar e dizer, Angélica, eu fiz aqui, eu fui na madrugada e foi incrível. É algo ali entre você e Deus. Aquilo que nós estamos falando, né? Nós não precisamos ficar falando. Não vamos fazer como os fariseus. É algo ali muito pessoal, seu e do Senhor. Amém? Então, cada um sinta-se desafiado a fazer isso essa noite. E que possamos agradecer a Deus. Possamos agradecer a Deus por esse momento, por essa palavra. Em nome de Jesus, Deus amado, Deus Todo-Poderoso. Eu posso sentir, sim, a Tua presença, Senhor. Eu posso contemplar a Tua glória, a Tua majestade. Deus querido, se existe algo em meu coração, nas minhas atitudes, no meu caráter, que precisa de ajustes, às vezes pequenos ajustes, Senhor, que o Senhor possa nos incomodar. Deus amado, eu te peço especialmente nessa noite, cada pessoa que entrou nessa live, que ouviu essa palavra, elas possam verdadeiramente ser visitadas pelo Teu Espírito Santo na madrugada. Para uns, Senhor, Tu irá acordá-los na meia-noite. Outros serão acordados 1 hora.
2, 3, não importa. Mas que cada um hoje, nessa noite, seja visitado pelo Teu Espírito Santo. E aquilo que tem faltado no seu dia a dia, na sua vida, seja falta de fé, falta de esperança, falta de ânimo. Que esse seja o Teu presente para nossas vidas hoje, Pai. Eu te peço, se preciso for, Senhor, eu sempre peço, Deus querido, que o Senhor possa mandar auxílios dos céus. Que os céus possam ser abertos nesse momento para que a nossa oração chegue ao Teu trono de glória, Pai. Que o Senhor possa continuar nos usando. Que as pessoas, Senhor, lá fora consigam sim contemplar a Tua glória nas nossas vidas, porque nós temos lutado sim, Senhor, para ter um caráter irrepreensível. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigada, sim, pela Tua presença, Deus querido. E toda honra e toda glória, Pai querido, seja tão somente para o Senhor. Em nome de Jesus, visita a Tua igreja, Senhor. Fortaleça aqueles que estão ficando pelo caminho, Pai. Traz eles de volta, Senhor. Nós reafirmamos a nossa aliança com o Senhor. Para onde iremos, Senhor, se não continuar caminhando com o Senhor? Aonde chegaremos, se não, Senhor, se não for o Teu encontro, Pai? Fica conosco, continua conosco nessa noite, em nome de Jesus. Eu te peço, eu te agradeço por cada vida que entrou e que elas tenham sido tão edificadas quanto eu fui, Senhor, com essa palavra, com a Tua presença acima de qualquer coisa. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada a todos que entraram, queridos. Em nome de Jesus, que você tenha esse desafio essa noite. Amém? E mais uma vez, esse louvor que eu particularmente amo e que essa essência também vem entrar no seu coração nessa noite. No visitar do Espírito Santo na madrugada, a essência da adoração venha voltar a se ferver no teu coração. Que você sinta uma saudade de Deus assim tão profunda, uma saudade de sentir aquele mistério de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Meu Deus. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Rei de imensurável valor, Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Aleluia, Deus. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Reconheça que tudo que você tem é do Senhor. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Não é isso que o Senhor quer de você, Ele quer muito mais. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos queres meu coração. Ele quer o meu e o teu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa. Glória a Deus. Amém, queridos. Foi uma noite maravilhosa e um encontro muito especial com o Senhor. Cada um tem um encontro lindo e muito especial, sobrenatural com o Senhor nessa noite. Amém? Boa noite. Obrigada pela presença aí de todos.